Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu recebi, né, uma grande satisfação, que eu recebi novamente o convite da Cláudia para participar desse encontro no Sesc Niterói, um lugar que eu tenho muito carinho. Então, agradeço o convite, agradeço poder participar. Peço desculpas por não estar presente, né, presencialmente, assim, dizendo, né, fisicamente, de corpo, aí com vocês. Alguns compromissos que já estavam agendados me impossibilitaram disso. Como houve a mudança de data, enfim, eu não tive como desmarcar muito em cima, enfim. Então eu resolvi fazer esse vídeo, espero que colabore aí, espero colaborar, né, nessa participação e nesse debate tão importante aí que a gente vem discutindo, né, na vida das nossas crianças. Quando a Cláudia me fez o convite, né, para falar sobre o uso de telas, afeto, construção de identidade nesse tempo de desenvolvimento infantil, é um tema muito atual, né? Eu soube que entrou em votação e eu acho ótimo essa proposta do Sesc, né? Essa coisa bem democrática, né? De vamos discutir o que vocês querem discutir, né? Qual tema é importante para vocês nesse momento? E eu imagino, né? Eu sou de uma época, os meus filhos hoje são adultos, têm 28, 26 e 22 anos. Então eu sou de uma época em que esse uso de tela, vamos dizer assim, ele era muito restrito a um videogame, a um joguinho de mão, né? Um Game Boy, que era na época deles. Mas eu tenho uma neta de 2 anos que está em pleno vapor no uso das telas, principalmente dos celulares, né? Então, assim, eu fico muito impressionada de como ela já tem habilidades, né, com tão pouca idade, por exemplo, com a tela aberta do celular, ela reconhecer um ícone, por exemplo, do YouTube, ela abrir, ela colocar num vídeo que já está por ali favoritado para ela, né, enfim. E a habilidade que ela tem de pular anúncio, de pausar, de dar play, de adiantar, de voltar. Isso com antes de 2 anos, ela acabou de fazer 2 anos agora. Então, assim, eu nesse momento, o meu foco, né, de atenção acaba ficando muito em relação a ela, né? Até que ponto isso é importante e até que ponto isso é prejudicial, né, para o desenvolvimento dela. Fico tranquila porque os pais estão atentos a isso. Fico atenta porque os pais estão atentos a isso e ela é uma criança que brinca. A casa tem quintal, tem árvore frutífera, tem cachorro, então ela brinca bastante, ela vai para as árvores, come fruta, come ração de cachorro, fica muito suja com essa coisa da interação. Então, assim, para a gente começar, eu queria dizer o seguinte, que a tecnologia, ela é uma realidade, né? Nos dias da gente, atualmente, ela é uma realidade. Não tem como a gente voltar atrás. Ela tem seus benefícios e ela tem a parte negativa se a gente não souber usar, se a gente não souber manejar bem essa questão. Então eu tenho um psicólogo, um filósofo psicólogo, né, que se dedicou muito ao desenvolvimento infantil, que é o Vygotsky. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, porque como a gente está num espaço de educação, eu acho que Vygotsky e Piaget formaram muito os meus conceitos, sabe? Assim, eles são pilares para pilares, né, junto com tantos outros, mas eles são pilares nesse entendimento, né, do que é o desenvolvimento infantil.
Então, assim, o Piaget, ele fala muito dessa maturação, né, fisiológica, orgânica da criança, das fases. E o Vygotsky, ele vai falar muito desse desenvolvimento que vai considerar também essas etapas, óbvio, né, de orgânicas, de construção, de maturação do cérebro, das funções, mas ele vai priorizar a relação social, né, o tanto de afeto, de afetamento, né, assim, de atravessamento que o social vai impor às crianças, né, nesse desenvolvimento. E aí eu anotei aqui, só para a gente ter uma noção, o que Vygotsky diz sobre as fases de desenvolvimento infantil. Então ele fala da primeira fase, a pré-intelectual. A fase pré-intelectual, ela vai de 0 a 2 anos, onde a criança aprende por meio de atividades sensoriais e motoras básicas. Depois, a fase ingênua ou egocêntrica, de 2 a 6 anos, onde a linguagem se desenvolve, mas a criança ainda não consegue ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas. Depois disso tem a fase do pensamento concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, que é uma compreensão mais lógica e organizada do mundo, mas ainda vinculada a experiências concretas, que é a experiência que ela está lidando ali naquele momento, né? O que é concreto, sem muita abstração. Por último, a fase do pensamento abstrato, que é a partir dos 12 anos, que mostra o desenvolvimento do pensamento lógico, abstrato e crítico, possibilitando a compreensão de conceitos complexos. Por que eu coloquei essas etapas para a gente falar sobre a importância do cuidado no manejo das telas e na construção de afeto de uma criança? Porque assim, a gente não tem como a gente se isentar desse contato, não é? Num determinado ponto, as telas, o uso de celular, as redes sociais, as plataformas de busca, elas são muito importantes. A criança precisa estar preparada para um mundo real, onde essa realidade, né, faz parte. Dentro do mercado de trabalho, a gente, quando está falando de desenvolvimento infantil, de escola, de preparação, né, para um mundo adulto, autônomo, independente, a gente tem que considerar o uso das telas, o uso da tecnologia, porque isso faz parte do dia a dia, não é? A gente não tem mais, assim, máquina de escrever virou um objeto de museu, né? Máquina de datilografia, câmeras, onde você colocava filme, né? Se você perguntar para uma criança hoje em dia, ela não sabe o que é isso, né? E a gente usou, eu digo a gente, né? Eu, vocês aí, né? O público que a gente faz parte hoje, né? A gente está aqui reunido falando disso, nós tivemos acesso a isso, né? Algumas coisas entraram em alguns conceitos como vintage, uma coisa mais charmosa, como por exemplo as vitrolas, né? Com os LPs, mas as crianças de hoje em dia não sabem exatamente o que é isso. Então, esse mundo real é um mundo em que essa tecnologia faz parte. E estar adaptado a elas, né, a essa tecnologia, adaptado a ela, faz com que ele esteja numa condição mais competitiva, mais apta, mais organizado para fazer parte de um mundo, né, que vai culminar lá no mercado de trabalho, mas que durante o período dele de autonomia na escola, isso tudo vai fazer parte, né, na hora de fazer pesquisas, de preparar um trabalho, de organizar um data show. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade, tá? Eu não tenho essa habilidade. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, eu preciso de ajuda. Então, as crianças, eu acho que elas estão se desenvolvendo para que elas tenham essa autonomia lá na frente. Então, considerando que elas precisam disso, isso vai fazer parte de uma realidade, então, nós não estamos aqui para demonizar a tecnologia e as telas e o uso da tela, mas levando em consideração esse pensamento de desenvolvimento infantil
E eu, particularmente, tomando como base a teoria do Vygotsky, que diz que tudo aquilo que a criança aprende, ele fala sobre zona de desenvolvimento proximal, que nessa fase aí que a gente listou, né, da primeira até a quarta fase, que vai de 0 a 2 até a partir de 12 anos, ele diz que tudo que uma criança faz com a ajuda de um adulto, no futuro autônomo, ela vai conseguir fazer sozinha. Então, assim, existem coisas que a criança não vai fazer sozinha e ela vai precisar da ajuda de um adulto. Isso vai de 0 a 2 anos até a partir de 12 anos. Então, assim, o uso de tela e o uso da tecnologia, né, na construção de afetos e de desenvolvimento e de um desenvolvimento infantil saudável vai depender, sim, do manejo desse adulto que está ao lado dessa criança. Eu sei que criar filhos é muito difícil, não vamos romantizar a maternidade, não vamos romantizar paternidade, né? Vamos inserir esses pais também. Não vamos romantizar essa fase tão dura e difícil que é a infância e a adolescência, no caso aqui a pré-adolescência, né, se a gente pode falar assim, dessa sensação que é enxugar gelo. Aquela coisa que a gente tem, né, de fazer todo dia a mesma coisa, todo dia a gente tem que dizer a mesma coisa, todo dia a gente tem que delegar a mesma coisa, né, nessa autonomia, porque a criança só vai entender, olha a fase lá que a gente falou, ela só vai ter a possibilidade de compreender os conceitos mais complexos quando ela desenvolver o pensamento lógico e abstrato e crítico, que é a partir de 12 anos. Então, até chegar nessa quarta fase que o Vygotsky fala, a criança está num mundo muito concreto e abstrato. Então, ela não tem ainda esse entendimento, ela não tem ainda essa internalização, né, do que ela deve ou não deve fazer. Isso vai depender do manejo desse adulto que é responsável por ela, porque nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Então, quando eu digo que a gente não vai romantizar a infância, né, o cuidado no sentido da infância, né, a gente não vai romantizar esse trabalho diário que é construir um sujeito, né, capaz de, no futuro, entender o que é melhor para ele, ter uma postura crítica, autônoma, né, de entender o que ele pode, o que ele não pode. É nessa fase que ele vai internalizar essas leis, esses conceitos, esse limite, vai aprender a lidar com a frustração, né? Um adulto que não sabe, uma criança que não sabe lidar com a frustração é um adulto que lá na frente vai ter muitos problemas no convívio social, no seu trato social, na interpessoalidade ali, né, nas relações interpessoais, de trabalho, de social, seja lá do que for. Então, vai depender muito desse manejo, do manejo de quem está do lado. Então, a criança precisa, já tiveram pesquisas, né, feitas, e agora eu depois posso passar os dados, mas eu tenho um tempo curto e eu quero falar sobre isso, que nesse desenvolvimento infantil, né, que vai de 0 a 2 anos até essa fase aí de 11, 12 anos, onde as construções, né, as construções das sinapses, dos mecanismos, né, que formam alguns conceitos, né, como autonomia, independência, responsabilidade, senso crítico, compaixão, limite, noção de perigo, generosidade. Isso tudo depende da interação social com o mundo real, né? Então, assim, não é a tela que vai fornecer isso para essa criança. Voltando lá na história do não romantizar, eu sei que a tela ajuda muito, às vezes, a mãe que está muito atarefada, o pai que está muito atarefado, a avó que está muito atarefada, que precisa dar conta da casa, de um trabalho, às vezes, né, paralelo, precisa dar conta dessa criança que demanda, precisa dar conta do seu estado emocional, que às vezes
está passando por alguma questão, né? Eu sei que essa ferramenta, ela é uma ajuda, é um respiro em algum momento. Né? Enquanto a criança está ali no telefone, se distraindo com um vídeo, com uma música, é o tempo que às vezes você tem de lavar uma roupa, de varrer uma casa, de dar uma respirada, de tomar um banho. Eu entendo isso, né? E a gente não está aqui para dizer que não pode de jeito nenhum. A questão é, a gente precisa ter a noção de que essa criança vai crescer, ela vai se tornar um adulto e ela precisa, e a nossa responsabilidade, a nossa função é fazer, de sermos facilitadores, né, dessa construção, que ela não nasce pronta para isso. A criança, ela não nasce pronta para o mundo depois adulto, real, né? A gente precisa construir isso diariamente. Então, essa é uma responsabilidade dos pais, essa é uma responsabilidade daquele que está ali na função de olhar essa criança, de direcionar essa criança, né, para que ela seja um adulto autônomo. Hoje eu estou aqui nesse espaço que vocês estão vendo, eu trabalho na Secretaria de Assistência à Pessoa com Deficiência. O meu público é um público, na sua maior parte, de autistas, deficientes de outras formas, né, Down, outros tipos de condições, né, que requerem mais auxílio, mais ajuda. Então, assim, uma das nossas grandes, ou talvez a maior, um dos maiores objetivos aqui é fazer com que essa criança se torne autônoma. Né? Já estive aqui na frente de alguns pais, quando eu faço uma primeira entrevista, e perguntar, né, o que você deseja para o seu filho estando aqui? O que você espera de mim? O que eu posso colaborar, né, para essa sua função, né? E chorando eles me dizem, eu quero que meu filho seja autônomo, porque eu não sei até quando eu vou poder estar aqui para ajudá-lo. Então, quando a gente fala de crianças, né, atípicas, a gente tem que lembrar que talvez a gente tenha dentro de casa crianças típicas, né, assim, que talvez, por mais difícil que seja, né, trabalhar essas questões ainda não é tão doloroso como nesses outros contextos, né? Então, assim, eu acho que eu estou ultrapassando o meu tempo. Pelo que eu entendi no cronograma, eu tinha 15 minutos, mas eu quero deixar claro aqui, concluindo, que a tecnologia faz parte da gente. A criança que estiver adaptada ao mundo tecnológico, ela vai estar mais adaptada ao mundo adulto, a um mercado de trabalho, mas que ela precisa das experiências concretas e abstratas e sensoriais na primeira fase, na sua primeira infância, que vai de 0 ano, né, de 0 até 12 anos de idade, e que nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por brincadeiras mais lúdicas, por brincadeiras com a natureza, com a terra. A gente precisa construir na criança essas ferramentas, né, de frustração, de limites, de afeto. Né? A tela não vai dar o afeto que um abraço vai dar. A tela não vai dar o afeto que um lanchinho feito por nós naquele momento, naquela risada. A tela não vai dar uma memória, né? Não vai construir uma memória, né, de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, né, de um passeio ao ar livre, enfim. Nós somos responsáveis por isso e a gente precisa estar atento a isso, né? Então, a construção de afeto, principalmente na primeira infância, perpassa experiências que estão muito para além das telas. Perpassa experiências que estão no nosso dia a dia, nas nossas vivências, no olho, no toque, no cheiro, no gosto, na construção de um adulto mais saudável. Então, meus amores, olha, muito obrigada, eu espero ter colaborado. Eu autorizo a
a Cláudia a passar para vocês meu telefone, minha rede social. Se precisarem de qualquer tipo de ajuda, de esclarecimento, pode me procurar, tá? Me adicionem, me chamem e eu tô aqui para ajudar vocês no que for preciso. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente tenha um ano aí de 2024 feliz, tá? E vamos cuidar das nossas crianças, tá bem? Para além das telas, pra gente construir afetos bons, porque afeto é tudo que afeta, tá? Bom ou ruim, mas vamos nos preocuparmos em construir boas memórias, afetos que aconchegam o coração da gente. Ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.